Graça e paz, irmãos, amém. Quero compartilhar com vocês uma palavra muito rapidamente no dia de hoje que tocou muito meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Está em Mateus, no capítulo 8, versículo 18 e seguintes, e diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou uma passagem para a banda além. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Amém? E o que me chamou mais a atenção nesse pequeno texto, é o versículo 22 que eu quero repetir com vocês. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus mortos. E pela primeira vez, olha que loucura, pela primeira vez em anos eu consegui ter uma dimensão desse versículo que talvez você já tenha, então você, por favor, não despreze o meu entendimento, mas glorifique a Deus que houve visão espiritual nessa casa, aleluia. Quando eu li isso aqui, eu falei, cara, os mortos sepultados, eu sempre falei isso, que é tipo assim, deixa que os mortos que estão mortos fisicamente, né, tipo assim, como se as pessoas mortas no âmbito, cara, como se os espíritos mortos, os fantasmas, se autossepultassem. Esse era o meu entendimento infantil e clínico dessa palavra. É muito raso. E hoje, lendo, que caiu o entendimento para a honra e glória do Senhor, que Jesus estava dizendo a esse possível discípulo: olha, deixa que os mortos espirituais, aleluia, aqueles que estão vivos e ainda não têm discernimento de quem está na tua frente, né, de quem eu sou, sepultem os mortos físicos. Olha que loucura. Olha, eu tô toda arrepiada, gente, arrepiada. Eu nunca tinha tido esse discernimento e é muito louco, assim, que eu tô besta. E pensando assim a respeito dessa palavra, eu fui dar uma estudada e comecei a achar um pouco impactante o que o Senhor falou. Porque assim, cara, ele só queria sepultar o pai dele. E no contexto histórico, e eu estudando, e eu tava lendo esse estudo aqui, eu comecei a arrepiar, porque eu senti a presença do Senhor claramente falando comigo, e eu não poderia deixar passar assim, sem que eu pudesse transmitir também esse conhecimento a vocês. Que hoje você está ouvindo esse vídeo, porque Deus queria que alcançasse essa palavra. Então, em nome de Jesus, que seu coração seja uma terra fértil, amém? E aqui o Senhor, né, antes de falar com esse discípulo, falando do pai dele, ele está começando a filtrar, né, os discípulos que irão seguir ele. Aqui no 18 diz assim: em torno de Jesus tinha uma grande multidão. Então todo mundo queria seguir Jesus. Todo mundo viu que Jesus era massa, que Jesus era bom e queria seguir Jesus. E aí Jesus falou assim: olha, massa, tem bastante gente que acha que me conhece, mas está na hora de passar para um outro lado. Está na hora de ir para um outro nível. A palavra de Deus, nos capítulos anteriores, salvo engano, lá no Sermão do Monte, Jesus fala assim: muitos dirão, Senhor, Senhor, no teu nome expulsei demônios, no seu nome fiz milagres, prodígios e maravilhas. Mas no grande dia, eu direi: eu não vos conheço. Mas aqui, porque estava na multidão, conhecia Jesus, sabia dos grandes feitos de Jesus, participava do repartir do pão, do milagre da multiplicação, mas a intimidade era por poucos. Então Jesus falou: tá na hora de a gente atravessar para outra banda lá. E aí leva os mais próximos que ele queria, né? Ele convida para ir para um outro nível.
E aí vai vindo, né, pessoas que querem de fato se aproximar de Jesus, que querem de fato ser seguidores de Jesus. E aqui vem um escriba, a palavra de Deus diz no 19, falando: aonde o Senhor for eu vou. Tá falando assim: ó, você vai para outra banda, eu vou contigo. E aí Jesus joga real para ele assim: olha, fulano, quer vir comigo? Vem, mas saiba que eu, sendo filho dele, não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Até as raposinhas têm onde reclinar a cabeça, mas eu não tenho. E aí, deixa no ar essa aí. A Bíblia não diz se o escriba continua seguindo Jesus ou não. Mas Jesus joga real. Então ele começa a filtrar quem de fato irá segui-lo. E aí aparece esse outro discípulo e diz assim: olha, Senhor, eu te seguirei, mas permita primeiro que eu sepulte meu pai. E Jesus logo corta. É um pedido legítimo, porque honrar o pai é um mandamento. Honrar pai e mãe. Mas a Bíblia não diz que o pai dele tinha acabado de morrer. E é esse o estudo que eu estava lendo. Porque se o pai dele tivesse falecido, ele não estaria ali com Jesus, ele estaria na preparação do corpo, que já acontece logo na primeira 24 horas, né? Então, ele não era um pedido imediato, tipo, Senhor Jesus, espera um pouquinho, só para eu sepultar aqui. Salvo engano, durava 3 dias, né? O sepultamento judaico, salvo engano, assim. E aí, eu não espero só um pouquinho, vou só sepultar ele, vai durar uma questão de uma semana. E aí eu já vou, e você me fala em que cidade que eu te encontro, eu te encontro e vai sumir aí e eu vou fazer tudo que o Senhor me mandar. Não era uma questão de 7 dias, de 24 horas, não. Era uma questão indefinida, porque aqui a Bíblia, como eu disse, não fala que o pai dele estava morto. Então, ele estava falando assim: espere que meu pai morra para que eu te siga. Espera meu pai morrer. E aí que entra algo muito, muito sério, que eu acho que agora caiu meu entendimento, porque o Senhor quis falar comigo. Nós estamos colocando condições legítimas até. Porque honrar pai e mãe é legítimo, é honroso, é o nosso dever, é um mandamento do Senhor. Mas nós queremos colocar como prioridade quando a prioridade é o reino dos céus. Aleluia. Aqui o Senhor, ele tesoura o discípulo e diz assim: não, irmão, não é assim que funcionam as coisas. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Hoje você ganhou vida porque você tem entendimento. O seu coração está no lugar certo porque quer me seguir, né? Sua mente está no lugar certo porque o seu coração está na família ainda. A família é bom, mas quando ela se torna prioridade no lugar do reino dos céus, prioridade no lugar de Deus, ela se torna um ídolo. E aí ela se tornou uma escala, né? No escala de prioridade, ela tá errada. E aí Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso é muito forte, igreja, muito forte, irmãos, né? É muito forte. Porque quanto tempo mais nós nos apoiaremos em questões mundanas até, né? Aqui mundanas, porque ele fala assim: os seus mortos, aqui físicos, mortos espirituais, né? Questões mundanas que vão nos segurar, nos limitar para não fazermos a obra do Senhor. Quantas vezes mais nós vamos trazer condições para o Senhor? Eu te sigo, mas primeiro tem que eu prego. Foi até um exemplo que vi aqui no estudo. Eu prego, mas primeiro o Senhor me confirma a palavra. Eu canto, mas primeiro o Senhor me dê o dom de excelência. Eu vou lá e entrego a profecia, mas primeiro o Senhor
faz alguma confirmação aqui no meio da igreja, algum mover aqui. Nós não queremos seguir Jesus na integridade, no 100%, no tudo ou nada. E sendo que aqui Jesus está falando, é tudo ou nada, escriba. Se você vir para mim, você não tem nada, porque o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Mas se você escolher vir a mim, apesar de você não ter aonde reclinar a cabeça, você terá um lugar no reino dos céus. Então aqui, irmãos, é muito forte. Talvez esse entendimento já caiu no seu coração, e glória a Deus por isso. Que nós possamos ter entendimento de que nós devemos deixar que os mortos sepultem os próprios mortos. Devemos deixar que as coisas desse mundo sejam sepultadas pelas coisas desse mundo. Olha, não podemos condicionar o nosso viver em Deus com as coisas que nós queremos. Olha, Senhor Jesus, eu vou te seguir, Deus, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu acabar a faculdade, tá? Porque eu quero beber, eu quero fumar, eu quero fazer isso. Olha, Senhor, eu vou te obedecer, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Quando o Senhor me dá isso aqui, vai acontecer. Aí quando o Senhor me dá isso aqui, aí eu vou fazer isso aí. Nós queremos trabalhar no evangelho de barganha. No mundo em que nós achamos em que o Deus que está no céu é um concierge, é um garçom que vai nos servir o que nós queremos na hora que queremos, quando queremos, quando não é isso. Então, e aqui a epígrafe diz assim, ó, como devemos seguir a Jesus. E se eu fosse elencar uns 3 tópicos aqui. Seguir a Jesus é não ter nada. E não tô falando de nada físico, né? Nenhuma conquista, porque prosperidade é dom de Deus. Mas não ter nada, porque nós temos a ciência de que tudo vem dele. Então toda vez que o Senhor te pedir, olha, leva uma palavra, olha, entrega uma profecia, olha, entrega um louvor, olha, entrega uma palavra de consolação, um abraço, e você olhar para você primeiro, olha, eu não tenho nada. Ou tá no lugar certo, porque o evangelho do Senhor é isso, nós não temos nada, nós não temos aonde reclinar a cabeça, porque temos ciência que tudo vem dele. Ô Senhor, eu não tenho nada, mas eu vou porque a tua palavra diz que eu devo ir, então eu vou porque o Senhor está me mandando, e na hora que eu chegar lá o Senhor vai me dar o que é necessário. Aleluia. E aí, o segundo tópico importante que eu também acho muito legal, que nós não usemos de condições, eu vou usar a palavra condições, mas eu acho que não seria essa palavra, não usemos condições, não usemos de, vou usar condições sim, não usemos condições até que legítimas, mas ou para colocar em ordens erradas, desprioritárias, aonde deveria ser escala Deus, família, igreja, finanças, blá 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 blá. E às vezes nós queremos inverter essa ordem para falar, Deus, ó, quando as minhas finanças estiverem boas, aí sim eu vou e sigo. Quando meu casamento estiver bom, aí eu vou e sigo. Quando minha saúde estiver boa, aí eu vou e sigo. Nós queremos trazer a condição.
Tudo isso é legítimo, tudo isso é bom, tudo isso é dom de Deus, tudo isso o Senhor nos promete, tudo isso o Senhor nos garante estando na presença dele. Mas não pode ser uma imposição para servirmos ao Senhor, porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o reino do céu é a prioridade, as outras coisas, já é coisas. Isso quer dizer que Deus falou assim: eu nem vou nomear porque é tão insignificante comparado ao reino dos céus, que é coisa que para mim eu encontro ali, é muito fácil. O reino dos céus deve ser a nossa prioridade. Então, que nós estejamos hoje, em nome de Jesus, focados e determinados a nos entregar totalmente ao Senhor, de maneira que nada nem ninguém possa tentar roubar a nossa atenção, o nosso amor, a nossa devoção ao nosso Deus. Amém? Então eu quero fazer uma oração breve aqui com vocês, em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço, Pai, porque hoje houve entendimento na minha casa, no meu coração. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor não me deixa enganado e nem confundido, Pai. Assim, Senhor Jesus, como o Senhor trouxe, Pai, esse entendimento, Pai, na minha alma, eu peço, traga entendimento no coração dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, Pai. Ah, Deus, porque não é no muito falar que a gente é ouvido. E também não é no muito justificar também, Pai, que eles entenderão, mas é pelo o Espírito Santo, Pai. Porque é o Senhor, Pai, quem nos convence. Então ensina-nos, Pai, pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra que foi ministrada nessa manhã, Pai, que foi ministrada aqui nessa palavra, Pai. Ainda que as minhas palavras nesse vídeo, ainda que as minhas palavras ditas nesse vídeo, Senhor Jesus, não forem suficiente, Pai, que o Senhor continue, Deus, ministrando ao coração dos meus irmãos, Pai, trazendo vida e vida em abundância, Pai, e que nossos corações, Pai, sejam voltadas totalmente a Ti, Pai. É isso que eu te peço, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor coloque por terra toda idolatria da nossa alma, Pai, por coisas ou pessoas, Pai. E que o Senhor seja o único, Pai, no nosso coração, Pai. O único, Senhor Jesus. Eu te peço, toma o Teu lugar, Pai. Toma o Teu lugar nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, e nos ensina, Pai. Nos ensina cada dia mais a Te amar, Pai, a Te buscar, Pai. A nos render, Senhor, verdadeiramente a Ti, Pai. A entender, Pai, o que o Senhor quer de nós, Pai. É isso que eu Te peço, Pai. E que os nossos olhos, Pai, diariamente, Pai, possam ver o Senhor em todas as coisas, Pai. Fica conosco mais um dia, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até mais. Desculpa por ter caído aí, hein? O celular, né? Mas quem sabe faz ao vivo. Até mais. Fica com Deus.